Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Investindo com Troco. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como está, né, a situação do nosso país, como estão as coisas no Brasil, como está a economia do Brasil. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica aqui comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, já curte aí se você gosta dos meus conteúdos. Vamos deixar de enrolação. Já parou para pensar, né, para imaginar como as coisas aqui no Brasil estão cada vez mais difíceis? Pra gente até, né, que somos trabalhadores, somos CLTs. Então, assim, eu sei que no dia a dia você deve estar sentindo o peso da inflação, a Selic lá em cima, 14,25%. E na verdade o pior é aquele dinheiro que é nosso, tá lá preso lá no FGTS que a gente não pode usar, não pode usar quando precisa, não pode usar quando necessitamos. Parece que as escolhas que a presidência e os grandes bancos fazem afetam quem mais está apertado. E esse é eu e você. A gente que trabalha todo dia no sol a sol, vendedores ambulantes, autônomos, pessoas que estão abaixo da classe média, porque eu não me considero classe média. A primeira coisa que eu quero instigar vocês agora é falar sobre a novidade que surgiu aí, que eu acredito que você já deve estar sabendo, é do empréstimo ao trabalhador. Então, assim, parece uma solução para todos nós brasileiros, esse empréstimo, né? Mas assim, será que esse empréstimo realmente é? Será que isso realmente é válido pra gente? Será que isso vai nos beneficiar realmente? Assim, o governo, ele anunciou, na verdade, essa opção de crédito com taxas mais baixas, dizendo eles, né? Usando até 10% do seu saldo do FGTS como garantia. Então, assim, a ideia parece boa, né, à primeira vista, porque quem está, né, com as finanças apertadas pode sentir que é uma oportunidade grande. Assim, eu vou te dar um exemplo prático para você ter ideia de como vai ser isso. Assim, imagine que você está no fim do mês, não consegue pagar as contas e precisa de um empréstimo para cobrir o básico. O governo oferece essa linha de crédito, né, para você com juros mais baixos, mas com um detalhe, você vai ter que comprometer uma parte do seu FGTS. Então, assim, isso significa que você, no caso, se você for demitido, o valor da sua multinha rescisória, no caso, se for uma demissão sem justa causa, é que deveria ser, né, para te ajudar, para te ajudar a sair do aperto, para te ajudar a te manter até você achar outro emprego, te ajudar a dar o próximo passo, vai direto pro banco. Então, assim, se você for demitido, você tiver pegado esse empréstimo, como o seu FGTS está como garantia, vai ser descontado de lá. E o dinheiro que seria para te ajudar, caso ocorra essa demissão, vai acabar te prejudicando. Mas assim, vamos dar uma olhada, né, ao vídeo do nosso presidente Lula, falando, né, com a maior empolgação sobre esse empréstimo aí. E o pessoal tudo empolgado também com esse empréstimo aí, que Lula, 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 bora ver esse vídeo. É isso aqui, ó. É isso aqui. Você pensou que era fake news? Aí, ó, só pra você saber, não é fake news não, é o governo mesmo, viu? Não é nada inventado não, é o governo. Semana passada nós avisamos que a partir do dia 21 você ia ter direito a empréstimo com juros mais baratos. Pois bem, você que é trabalhador CLT, ou empregado MEI, empregado ou empregada doméstico, trabalhador rural, fique sabendo o seguinte: o crédito do trabalhador já está disponível a partir de hoje na sua carteira de trabalho digital. Eba, o crédito tá disponível na minha carteira. Top de linha. Tô emocionada com isso. Poderia ter uma notícia melhor pra me dar. Esse meio dessa inflação, dessa crise que tá tendo no país. Esse alimento tudo caro. É isso mesmo que eu quero crédito. Crédito a juros baixos para você fazer aquela reforma, comprar uma geladeira, trocar a televisão ou fazer o que você quiser. Isso aí, troca a geladeira, compra a televisão, aproveita, gasta tudo, estoura. Faz tudo o que tu quer. Compra aquele iPhone do ano, sabe? Já dá entrada aí naquela moto que tu queria comprar. Faz isso, compra tudo. Gasta até com festa se você quiser gastar aí, viu? É pagar uma dívida que você tem que ter um juro mais alto. Você pode resolver. Até que nessa parte da dívida ele prestou, né? Falou alguma coisa que preste. Pagar uma dívida com juro mais alto. Apesar de que o empréstimo vai ter juro, mas se tiver um juro mais alto, tua dívida, tu paga a dívida. E fica com o empréstimo. A única coisa que prestou aí nessa frase dele. Resolver grande parte dos seus problemas. Vamos à luta e boa sorte. O mais engraçado é o pessoal tudo feliz. Foi isso aí. Tudo saltitando de alegria.
Então aí, pessoal, para você ver, né, falando desse empréstimo, na maior alegria, esse empréstimo consignado, você sabe que vai, descontar do teu salário todo mês. Caso você seja demitido, eles têm o garantia do seu FGTS. Então, assim, você não tem a opção de não pagar não, você paga ou paga. Tem que pagar, tem que pagar. Então, assim, é um negócio complicado. O pessoal já tá tudo apertado. Vai todo mundo pegar achando que vai dar bom o empréstimo, vai dar bom. Mas não vai dar não. Muita gente vai quebrar a cabeça. Muita gente vai quebrar a cabeça desse negócio desse empréstimo aí. Muita gente vai quebrar muito a cabeça, entendeu? Então, assim, é, já tá nessa alta dessa inflação, tá na alta da inflação, o pessoal tá endividado, tá se endividando mais, porque as coisas ficaram mais caras. Na verdade, mais não, ficaram muito, muito caras. O preço do café hoje tá de praticamente R$ 20. O ovo subiu também. Essa semana eu vi uma postagem de um cidadão de um determinado lugar que a placa do ovo estava quase R$ 50. Então isso aí é um negócio complicado, entendeu? É um negócio complicado. Então assim, é, tá tudo alto, o preço dos supermercados, o combustível, boleto de luz, de água, tudo caro, entendeu? A gente acha que isso vai aliviar a situação do trabalhador, porque assim, enquanto o governo ele está oferecendo, né, esse empréstimo, olha que ele não está fazendo para aliviar a situação do trabalhador, já começa por aí. É um negócio que a gente já está numa situação de inflação alta, é um empréstimo com juro, é um empréstimo que vai estar na garantia, é o teu FGTS, né? O FGTS, então já por aí já começa a ver que não é um negócio bom, entendeu? A taxa Selic, ela continua alta, o que significa que o crédito, no geral, ele vai continuar caro, entendeu? Para quem precisa de empréstimos pessoais, ao invés, na verdade, de a taxa de juros abaixar e estimular a economia, o Banco Central decidiu manter essa política de juros elevados. Isso só piora, na verdade, a inflação. Todo mundo aqui sente no bolso. E quem mais sente somos nós, os CLTs, os autônomos, os ambulantes, nós que estamos aí todo dia debaixo de sol a sol, tentando vender alguma coisa. Então, assim, pensa comigo. Você vai no mercado, você precisa comprar um arroz, você precisa comprar um feijão, 1 litro de óleo, mas o preço aumentou tanto que antes com R$ 100 você comprava algo que durava até a semana inteira. E hoje, com o mesmo valor, você mal consegue se alimentar. Então, assim, esse é o efeito da alta da inflação. E quem paga por isso somos nós, quem está na linha de frente, lidando com a escassez que está agora, os preços altos e sem a perspectiva de melhora. Então, assim, você e eu temos que acabar fazendo malabarismo para chegar com o valor, vamos dizer, do salário mínimo, porque nem muitos recebem o salário mínimo até o fim do mês. Aí a gente pega e pensa, nossa, mas eu vou pegar esse empréstimo para me desapertar. Aí vem, agora você tem o seu FGTS, é um seguro caso você seja demitido. É o único recurso que sobra quando a situação aperta e olhe lá, porque você não pode usar esse dinheiro quando você quiser. Mas aí que vem o grande problema, como eu falei. Você não pode usar esse dinheiro na hora que você quiser. Então, assim, o dinheiro fica preso lá e não rende nada. Se eu não me engano, o FGTS só rende 3% ao ano. Você não pode usar quando precisa e o governo ainda faz questão de dificultar o saque. Ou seja, o dinheiro que poderia te ajudar nesse momento de crise acaba não servindo para absolutamente nada. Então, assim, imagina que você teve que pagar uma consulta médica, uma consulta com urgência, não tem mais de onde tirar dinheiro, você tem o saldo do FGTS, você poderia ter uma solução, mas você só pode sacar quando for demitido ou alguma situação específica. Aí você se pergunta para que serve essa banana desse dinheiro se ele não serve para me ajudar quando eu estou na maior necessidade? Eis a questão. Eu vou tentar te explicar um pouquinho mais sobre esse FGTS. Vamos dar um exemplo de Maria. Ó, Maria trabalha há alguns anos numa empresa e tem R$ 10.000 no FGTS. Assim, a vida está apertada. Vamos dizer que a vida de Maria está em crise. E ela precisa de dinheiro para pagar contas atrasadas, para ter os seus mantimentos básicos, para comprar itens básicos para ela e para sua família. Então, assim, ela vê a opção de um empréstimo como garantia de FGTS e decide pegar R$ 5.000 emprestado. Assim, como vai funcionar esse empréstimo?
O banco usa 10% do saldo do FGTS como garantia, ou seja, Maria compromete R$ 1.000 do seu fundo do FGTS. Então, assim, o banco ele pode usar até 100% da multa rescisória, os 40% sobre o valor do FGTS em caso de demissão. Então, assim, um empréstimo ele tem juros menores do que os de um empréstimo pessoal comum. Então, Maria acha que vale a pena, no caso, esse empréstimo aí do trabalhador. Então, assim, o que acontece? Se Maria for demitida, se ela perder o emprego, os 10.000, que é o saldo do FGTS, mais 4.000, que é 40% da multa rescisória de Maria, mas como ela pegou o empréstimo, entendeu? Como Maria foi demitida, mas ela pegou o empréstimo lá do banco, ele pode descontar diretamente o valor para quitar a dívida que Maria tem. Então, assim, ao invés de Maria receber 14.000, ela pode acabar recebendo bem menos do que esse valor, ou absolutamente nada, dependendo do quanto ela vai ter, na verdade, dependendo do quanto ela deve ao banco. Então, assim, o resultado é o quê? Maria pegou o empréstimo achando que estava resolvendo um problema imediato dela, mas quando perdeu o emprego, viu que o dinheiro que poderia ajudar ela a se manter durante esse período, enquanto busca outro trabalho, enquanto ela se mantém ali durante o período que ela foi demitida, ou seja, o governo permitiu que o banco ficasse com o dinheiro de Maria, e deveria ser um suporte para Maria. Então, assim, esse tipo de empréstimo pode parecer uma solução rápida, mas no final das contas é um grande risco. É uma ilusão, porque o FGTS deveria ser um fundo de segurança para o trabalhador, deveria ser um fundo de segurança para Maria, e não é, nem não, na verdade, uma garantia para bancos. Entende? Você está entendendo isso? Então, assim, já começa já a se questionar, poxa, tem um grande problema assim, tanto em relação à garantia desse empréstimo também está relacionada ao FGTS, tanto na questão do problema do trabalhador ele não ter acesso ao próprio FGTS. E assim, o FGTS, que é o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ele foi criado, né, para ser uma reserva financeira do trabalhador. Então, assim, o dinheiro que fica guardado no nome do trabalhador é, é para momentos de necessidade. Então, assim, mas na verdade, na prática, o trabalhador, ele quase não tem acesso a esse dinheiro. Pensou, que negócio complicado, né? Porque, na verdade, o governo, ele impõe regras rígidas, bastante rígidas, para o saque desse fundo de garantia. Então, assim, primeiro, é o dinheiro do trabalhador, mas ele não pode ser usado quando precisa, então isso se torna muito problemático. Segundo, o FGTS, ele é um desconto obrigatório do salário do trabalhador, mais diferente, né, da poupança pessoal. Ele não pode sacar livremente, mesmo que ele esteja passando por dificuldades financeiras não contestáveis e bem plausíveis. 3. Se o trabalhador ele tem uma dívida urgente ou precisa pagar despesas médicas, ele não pode simplesmente ir lá e sacar o seu próprio dinheiro. É um negócio complicado. Assim, o FGTS ele tem um rendimento muito baixo, como eu falei no começo do vídeo. Ele só rende 3%. Então, assim, enquanto o trabalhador tem o dinheiro preso no FGTS durante o ano, esse dinheiro rende muito pouco, menos até do que a inflação. Então, o quê? Isso significa que o tempo todo o saldo do FGTS ele perde valor de compra, o trabalhador tem o dinheiro lá, mas esse dinheiro está se desvalorizando. Se desvalorizando rápido, porque esse dinheiro não tem rendimento quase nenhum durante todo o ano. Agora falando, sobre situações em que o FGTS ele pode ser sacado. Então assim, o governo permite o saque do FGTS apenas em algumas situações específicas e muitas delas são bem restritas. Então assim, primeiro em caso de demissão sem justa causa, é quando, como eu falei no começo do vídeo, o trabalhador ele pode sacar o saldo total, mas a multa rescisória de 40% paga pela empresa. Segunda causa que pode fazer você, ter o saque do seu FGTS efetuado, uma compra de uma casa própria. Então, assim, pode ser usado para dar entrada ou amortizar saldo devedor de um financiamento imobiliário. Terceira situação, você tiver uma doença bastante grave. Se o trabalhador ou o dependente tiver uma doença grave, como câncer ou AIDS, pode ser sacado, né, o valor do FGTS. 4, na aposentadoria. Quando o trabalhador ele se aposenta, ele pode retirar o valor total. Já pensou, depois de velho, tu pode mexer teu dinheiro. Complicado. Assim, 5, o falecimento do trabalhador. Então, assim, nesse caso, são os dependentes daquela pessoa que faleceu que pode sacar. E tem a sexta, que é o saque aniversário.
assim, que é onde é permitido sacar uma parte do valor do saldo, na verdade, uma vez por ano. Mas se o trabalhador ele aderir, né, a essa modalidade, ele não pode sacar o saldo total caso seja demitido. Então, assim, isso ainda amarra ainda mais a vida financeira de quem já está, né, numa situação vulnerável. Então, assim, pessoal, o FGTS ele rende 3% ao ano. E ele tem sido muito baixo o rendimento dele nos últimos anos, próximo até de zero. Ou seja, na prática, o FGTS ele rende menos, até menos de 3%, né? Na verdade, ao ano. Então, assim, é 3% o rendimento dele. Então, assim, imagina, né, que você tem R$ 10.000 no FGTS, que é o rendimento de 3% ao ano. A gente faz aquele cálculo de rendimento que é 10 mil vezes 3%, que dá é, igual a R$ 300 por ano. Então, assim, portanto, no final do ano você teria R$ 10.000 e R$ 300 no FGTS. Então, assim, vamos dizer, já comparando aos investimentos atrelados, né? A taxa da Selic, que está em 14,25 ao ano. Olha só, a taxa está praticamente 3 a 4 vezes maior que o rendimento do FGTS. Então, assim, a gente vai comparar o investimento que é atrelado e influenciado pela Selic, entendeu? Vamos, por exemplo, falar como exemplo o cálculo que é do CDB atrelado ao CDI. Então, assim, o CDB com rendimento atrelado ao CDI também segue a taxa Selic. Então, a gente vai supor, né, que o CDB ele ofereça 100% do CDI e que é praticamente equivalente à Selic de 14,25%. Assim, imaginando o saldo de R$ 10.000 no CDB, e o rendimento do CDB de 14,25% ao ano, acompanhando a taxa Selic, o cálculo do rendimento de 10 mil vezes 14,25% seria o valor de 1.425 por ano. Então, assim, o valor final, se você tivesse com esses 10 mil investido no CDB, seria assim, você teria R$ 11.000, R$ 425 no ano. Então, assim, o rendimento do FGTS é um rendimento muito inferior aos investimentos atrelados à taxa Selic. Então, assim, o Tesouro Selic, o CDB, com rendimento 100% do seu CDI, ele oferece um retorno mais significativo, maior do que o FGTS, com uma diferença de cerca de R$ 1.000 a 1.125, a 1.125 por ano, considerando o valor inicial de R$ 10.000. Então, assim, se você não consegue ter acesso a esse dinheiro do FGTS, você está perdendo dinheiro. Você está perdendo dinheiro, você não tem nada. Vou nem contar com esse dinheiro, na verdade. Entendeu? Que é um dinheiro que está preso, é um dinheiro que está preso ali, que tu não pode usar. E eu acho isso, na verdade, um absurdo. É um absurdo pro trabalhador, entendeu? É um absurdo para quem tá todo dia debaixo de sol, completando as 8 horas ou mais de trabalho, porque nem em todo lugar são cumpridos exatamente 8 horas de trabalho. Tem trabalhador que passa 9, 10 horas trabalhando direto, entendeu? Para você chegar, tá com fundo lá no FGTS e tá tudo lá, dizer que tá no oba-oba, tudo bem, não é assim. Então, assim, pessoal, falando no geral, né, sobre esse empréstimo aí que o governo tá falando, que o governo aprovou, vamos dizer assim, eu acho que isso é uma grande cilada pro trabalhador, entendeu? Já que é consignado desconto do teu salário, e se tu for demitido, ainda desconto do teu FGTS, apesar da gente não poder usar muito dinheiro do FGTS, não deixa de ser uma cilada, na verdade. Isso é uma laranjada, vamos dizer assim, como os baianos falam, uma laranjada, não faz isso. É, tenta, né, mesmo em meio a essa crise, se desdobrar como você sempre desdobrou. Eu tentando me desdobrar como eu sempre me desdobrei. Não faz essas coisas não, porque isso vai complicar muito mais a sua vida, entendeu? Investe o teu dinheiro em alguma coisa, não deixe o teu dinheiro na poupança, que a poupança não rende quase nada. Também não fique sem investir, porque é pior do que não deixar na poupança. Então, assim, deixe o teu dinheiro investido em algum lugar, deixe o teu dinheiro guardado, rendendo em algum lugar, para que assim no futuro você venha ter, né, vamos dizer assim, uma vida mais tranquila. Não fica assim endividando, nem pegando empréstimo por aí, porque isso só vai atrapalhar a tua jornada financeira. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, ativa o sininho. Beijos e até a próxima.